É hoje. Vasco da Gama, um sinal de alerta ligadíssimo após entrar na zona do rebaixamento, joga contra o Internacional de Porto Alegre com a obrigação de vencer. Admar Lopes está na Europa e o Vasco tem negociações avançadas com atacante. O Vasco também que tenta um zagueiro pelo lado esquerdo. Isso mesmo. A gente vai falar muito sobre esses assuntos aí. E o clima de bastidores do Vasco está tenso, muito tenso. Peço a você que não é inscrito, você que está insatisfeito com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Perfeito? Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Internacional de Porto Alegre. Hoje, às 18h30, com transmissão da Record, o Vasco da Gama vai a campo. Ontem, com o empate do Santos, o Vasco acabou no Z4, na zona do rebaixamento. E a situação é preocupante pelo nível do futebol que o Vasco da Gama está jogando. Na minha humilde opinião, o nosso treinador, o Fernando Diniz, anda inventando muita moda. Isso porque hoje a gente vai sem o João Vitor, o Luiz Gustavo, um jogador oriundo da base. Foi muito importante na vitória do Vasco da Gama ano passado contra o Internacional lá em Porto Alegre. Vai ficar no banco, o Vasco jogando com uma zaga improvisada com o Hugo Moura e com o Lucas Freitas, né? Um meio-campo ali sem pegada na marcação, Jair, Titi, né? Então a gente fica muito preocupado aí com esse meio-campo do Vasco da Gama. Vamos torcer para que venha dar certo. O Internacional que deve colocar um time alternativo, porque na terça-feira é o jogo de ida contra o Fluminense. Então, referente à Copa do Brasil. Então, o Internacional deve colocar um time alternativo. Vamos torcer para que o Vasco, pelo menos, venha com um empate, né, aqui para o Rio de Janeiro. Vasco que está com muita dificuldade para jogar fora de São Januário, certo? Dentro de casa também, né? Mas fora de casa, a campanha do Vasco é muito ruim. Bom, falando agora sobre essa situação aí de processo de contratações. O Admar Lopes foi à Europa, né? E muitos torcedores se questionando, né? Se o Vasco não tem dinheiro, o que o Admar Lopes foi fazer na Europa? Mas a situação é a seguinte: o Vasco tem sim dinheiro, certo? Essa situação de que não tem dinheiro é desculpa de cego, é a bengala aí de Pedro Paulo. Agora a situação é a seguinte: o Vasco da Gama tem alguns setores que não é segredo para ninguém, que são setores que precisam de reforço. O Vasco negocia a chegada de um zagueiro pelo lado esquerdo, um zagueiro ali canhoto, certo? O Vasco da Gama fez 3 contratações ali para a zaga, o Lucas Oliveira, Freitas e também o Maurício Lemos, que não deram certo aqui no Vasco da Gama, pelo menos por enquanto, né? E o Vasco tem negociações aí com alguns jogadores aí, tá? Ontem eu fui informado aí que o Vasco tenta a contratação aí do Tolói, tá? A negociação é muito difícil pelos valores que o Tolói pediu, tá? O Vasco abriu negociação e
o Vasco aí, vários nomes de zagueiro aí foram citados, como foi a situação do Zomar, do Mina, certo? Do Nino, esses aí a gente sabe que não vem mesmo. Então, assim, o Vasco está negociando, mas é zagueiro assim de parâmetro assim mais baixo. Agora, a situação é a seguinte: o Vasco está muito próximo de anunciar a contratação do Carlos Andrés Gomes, jogador lá do Rennes, certo? O Vasco aí que vai fazer uma proposta, quer dizer, o Rennes já tem uma proposta na mão, empréstimo com opção de compra, tá? A situação é que o Rennes fixou os direitos econômicos do atleta num valor muito, mas muito alto. O Admar está tentando reduzir essa situação e é o seguinte, né? Na minha opinião, é mais uma aposta que o Vasco da Gama está trazendo aí no Carlos Andrés Gomes, mas a negociação está avançada aí com um atleta colombiano. Aí você vai me perguntar, o Laureano chegaria para ser titular? Sim, sim. Ainda mais porque o jogador ontem já começou a fazer a pré-temporada e a gente precisa de jogadores assim, né, que estejam bem fisicamente. E quando eu digo que começou a fazer a pré-temporada, porque ontem, né, ele até fez um gol no Nantes, lá no amistoso, lá do futebol francês. Então, esperamos que dê tudo certo aí nessa contratação. Agora, o Pedrinho está devagar, quase parando aí. Já são 16 dias aí, agora 17 dias que a janela abriu. E só o Thiago Mendes, jogador que não tem condições aí, hoje vai ficar no banco, né? É muito pouco para o Vasco da Gama. O Vasco tem que contratar, porque se não contratar, a situação vai ficar ainda muito mais delicada. Pedrinho que passa aí por uma situação muito difícil aí na diretoria do Vasco, cobrança de vários conselheiros aí, pessoas se afastando aí do Pedrinho, como é o caso do Edmundo, e cada dia ele perdendo mais apoio político no Vasco da Gama. Essas foram as informações do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.